Olá, meus amados queridos, seja bem-vindo, né, à parte 3 do meu testemunho. Se você não assistiu a parte um e 2, é só clicar no link da descrição desse vídeo, que eu vou estar colocando o link na descrição para você assistir, né? Ou então é só clicar no vídeo aqui do lado que você vai ver a parte um e a 2, né? Sim, quando eu cheguei lá no seminário João Paulo II, tem um detalhe que eu também quero explicar para vocês, para quem não sabe, né? Existe dois tipos de padres. Existe o padre religioso e existe o padre diocesano, né? É mesmo, existe dois tipos de padre. E eu tinha que escolher, né, entre ser padre religioso e padre diocesano. Qual a diferença? A diferença eu vou explicar para você. O padre, o padre diocesano, eles são aqueles padres que ficam, não tem as igrejas, né, as paróquias, né, onde sempre tem aquela igreja, né, aquela casa paroquial e tem um padre. Então, aqueles padres que ficam naquelas igrejas são os padres diocesanos, né? São os padres responsáveis para ficar em um determinado município, né, e uma paróquia, né? Já o padre religioso já os padres religiosos, eles têm um trabalho totalmente diferente. Por exemplo, tem os padres religiosos, por exemplo, tem os franciscanos, né, que inclusive fui convidado para ser franciscano. Trabalhei com um grupo de franciscano lá no Trairi. Eu gostava muito deles, gostavam de mim, insistiram muito para que eu entrasse no grupo. Mas não era o meu propósito, não era o meu objetivo ser franciscano, né? Então, sim, aí tem os jesuítas, tem os maristas, tem os beneditinos e aí assim muitos outros no Brasil todo, né? Dependendo da sua denominação. Esses são os padres religiosos. Os padres religiosos, eles têm um trabalho, algumas casas cuidam de pessoas carentes, pessoas abandonadas, pessoas idosas. Outros trabalham em hospitais, né? Cuidando de gestantes. Então varia o trabalho. Algumas casas de padres religiosos, eles vivem trabalhando diretamente na comunidade com o povo. Não, eles não ficam ali necessariamente, eles não ficam ali numa casa paroquial cuidando de uma igreja, não. Eles vão direto para a comunidade, né? Fica responsável por aquele bairro e ali eles têm um contato bem próximo com o povo, né? Então, outros, por exemplo, os orionitas, né? Algumas casas de orionitas, eles ficam mais enclausurados ali dentro daquela casa, né? Tipo, tem um convento das freiras, né? Convento, pois é. Também alguns padres religiosos, algumas casas, eles vivem ali, não vou dizer preso, né? Eles vivem ali mais afastado do mundo externo, né? Mais em oração, estudando, né? E esse é o trabalho religioso. Então o que acontece? Lá em Tapipoca existem dois seminários, um é religioso e outro é diocesano. E eu tinha que escolher em qual dos dois eu queria ficar, qual tipo de padre eu queria ficar, né? Então, o religioso lá é Dom Luiz Orione, né? Inclusive no primeiro vídeo tem uma foto, né, uma foto assim de Dom Orione. Foi nesse seminário que eu fui lá visitar, fui bem recebido, né? No primeiro vídeo tem a foto. Fui bem recebido e queriam muito que eu ficasse nele, né? O padre Raimundo, que era o chefe, né, do seminário, ele disse assim para mim, padre Raimundo, né, me acolheu muito bem. Jovan, eu não posso obrigar você a ficar, mas as portas estão abertas para você ficar. Você não fica, você não fica se não quiser. Então, eu fui muito bem recebido nesse seminário. Só que foi a partir daquele momento que eu fui para o seminário que eu comecei a ver realmente a coisa como é por trás, né? Uma coisa é você ir para a missa ali, as pessoas religiosas, né, sentam naquele banco ali todo domingo e vai assistir a missa, termina e vai se embora e pronto. Chega como estava e volta como estava, né?
entra como de uma maneira e sai da mesma forma. Então, eles não sabem o que acontece por trás. Então, foi a partir do momento que eu fui para o seminário que eu comecei a ver as coisas, né? Comecei, por exemplo, uma vez eu lá no seminário Orionitas, né, do Honoris Orione, eu estava eu estava eu estava no banheiro, né? Aí o seminarista viu eu lá, né, tirando a água do joelho, né? Aí disse assim: olha, como é que você consegue? Olha, não sei o que. Ele queria, ele veio pra cima de mim e queria pegar, né? Queria pegar, né? E eu tomei aquele susto assim. Seminarista gay, né? Conta pra ninguém não. Aí eu fiquei assim, tomei aquele susto. Oh, não acredito no que eu tô vendo. Será que é verdade isso? Aí eu dei aquele impacto, né? Porque, poxa, ali todo mundo estava estudando para ser um padre, né? Todo mundo ali um dia ser um líder, um chefe da igreja, né? Ali todo mundo ali um dia ia ter milhares e milhares de pessoas sobre sua responsabilidade, né? Então ali, como o religioso acha, que ali o padre é santo, o padre ali. Aí eu tinha um violão, que eu estava aprendendo a tocar violão já naquela época, né? O violão eu tinha ganhado de presente, né, de uma pessoa. Aí eu tava tocando ali o violão. Aí aquele seminarista veio por trás. Aí ele começou, né, a me tocar, né, por trás assim, pegou assim, aí. E eu tocando ali violão, tocando. E eu vi que ele realmente ia querer fazer, né, sacanagem, né? Aí eu pulei bem acolá. Se eu tivesse deixado, ele tinha. Ele pegou e, né? Aí eu pulei bem acolá e disse assim: rapaz, mas você não sabe que isso é pecado? Ah, você tá ensinando o quê? Que não sei o quê. Eu disse, rapaz, você sabe muito bem lá na Bíblia, no Antigo Testamento, que Deus condena, no Novo Testamento também, né? Em Hebreus, quer dizer, em Romanos, né? Paulo, cartas aos Romanos, no capítulo 1 ele fala muito bem sobre isso, né? Quem quiser, é só procurar em Romanos capítulo 1 que fala sobre, né, sobre homossexualismo, Deus condenando totalmente, né? Então, você está ensinando o quê? Que você não sabe que isso é pecado? Como você que vai ser um líder da igreja, você vai ser um dia, você vai ser um padre e fica esse negócio todo aí. É, porque nós aqui vivemos muito, é, vivemos muito solitários, precisamos de carinho, que não sei o que, dar carinho um ao outro, aquele negócio todo. Aí fiquei decepcionado, né? Fiquei decepcionado. Decidi falar com o padre Arão, que era o chefe, e não adiantou muita coisa. Cheguei pro padre Arão, é o seguinte, eu vou contar pra você o que tá acontecendo. Tá tendo homossexualismo aqui dentro, e não era só ele, né? Não era só ele, eu vi que não era. Os outros também, né? Toda baitolada com aquele negócio todo. Aí não adiantou. Fui pro seminário diocesano, cheguei lá, passei para o palharão. E olha a igreja lá coberta. Ó, a igreja tem pedofilia, tem homossexualismo, tem prostituição. O que o padre e os bispos fazem? Passa a mão por cima. Ó. Aí vem com essa conversa, porque a igreja é santa, a igreja imaculada, que não sei o que, a igreja de Cristo. Meu amigo, santa, a igreja santa se chama Cristo Jesus. Se chama aquele que aceitou Jesus como Cristo e Salvador da sua vida. Essa que é a igreja santa. A igreja santa é aqui dentro. Ó. Não é uma igreja com placa, com CNPJ, uma igreja instituída por um homem, não. A igreja foi instituída por Deus e está dentro de nós.
Então, fui para o seminário diocesano. Chegando lá no seminário diocesano, que foi onde eu decidi ficar, né? Porque era lá onde os padres se formavam, diocesano. Eu decidi ficar lá. Fui bem acolhido pelos meninos lá e tudo. Alguns rapazes que eram do grupo franciscano, do Trairi, eles saíram do grupo franciscano e foram para o seminário diocesano, né? Ser padre, né? Um deles era o irmão Francisco, conhecido meu, um ótimo rapaz, né? De boa aparência e tudo. E aí eu descobri o que acontece. Eles estavam pegando as meninas nas comunidades, até me ensinaram como fazer, né? Eu pensava assim, qual era a minha concepção? Poxa, se eu vou ser padre, pra que eu vou namorar? Porque eu, se eu tiver errado, me corrige, me diz o padre casa? Não casa, né? Então, se padre não casa, pra que ele vai namorar, né? Então eu pensava assim. Então, desde o momento que eu entrei no grupo vocacional, eu decidi não namorar mais, mesmo porque eu já tinha aproveitado bastante. Quem não assistiu o primeiro vídeo é só assistir que eu conto sobre isso. Então, eu entrei no seminário, desde o tempo que eu entrei no grupo vocacional, né, que foram quase 3 anos. Foram quase 3 anos, né? 3 anos, vamos fechar. Eu me afastei de tudo, né? Daquilo que eu fazia no mundo, beber, de bebedeira, de festa, de prostituição, namoro, essas coisas todas. Eu me afastei de tudo, porque eu imaginava que se eu tinha que ser padre, eu tinha que ser uma pessoa separada, eu tinha que ser uma pessoa santa realmente, né? Longe, afastada do mundo, viver para Deus, viver para Cristo, né? E quando eu cheguei no seminário, era uma realidade totalmente diferente. Então eu estava ali uma vez olhando o irmão Francisco ele agitar as coisas, no quarto dele, né? Dentro do seminário, E lá no seminário são vários quartos, né? Tem vários seminaristas divididos, tem o dormitório, tem a cozinha grande, né? Tem a quadra, tem a capela, então é muito grande e tem tudo lá dentro, né? A quadra de esporte para praticar esporte. Então eu vi camisinha lá nas coisas do irmão lá. Assim, irmão, o que é isso? Não sei o que. Seminarista, que vai ser padre com camisinha. Aí, não, mas a gente tem que aproveitar, né? Não sei o que, tem que. Irmão, só quem foi seminarista, quem já foi, sabe como é o assédio das garotas, das meninas, né? Em cima da gente, né? Por que acontece isso? Porque é o seguinte, a, as mulheres, as garotas, olhavam para o seminarista, elas olham como um homem diferente, né? Porque o homem natural, o homem comum, ele não pode ver uma mulher, né? Não pode ver uma mulher porque é seduzindo, né? Dizendo palavrões, né? Ah, gostosa, não sei o que, e fica ali seduzindo, né? As meninas. E as mulheres não gostam disso, né? Não gostam. Pelo menos 90% das mulheres não gostam desse tipo de baixismo, né? Então elas olhavam para mim, eu era uma pessoa que olhava para a menina como uma amiga, né? Para mim ela era uma amiga, uma irmã, uma amiga minha, né? Eu não olhava para elas como uma pessoa ali com outros olhos, né? Então eu respeitava bastante. E por causa disso, elas meio que se desafiavam com as outras, né? Qual delas iam conseguir, né, fazer com que o seminarista caísse, né? E eu resistia, eu respeitava, porque eu imaginava, bem, eu vou ser padre, eu vou ser o líder da igreja. Então para que eu vou namorar, né? Para que eu vou fazer isso se eu vou ser um padre, né? Desde que quando eu cheguei no seminário, a realidade era outra, né? Então, o que acontece? Eu passei a receber a formação no seminário, né, João Paulo II. Lá estudava filosofia, teologia,
psicologia, né? Então, eu até então eu ia para o seminário, participar dos encontrão, né, na diocese, e lá com e participava dos encontros, né, tudo lá, tudo era na paróquia, tudo era na diocese no caso, a partir de então, né? Eu não vivia mais muito, eu não tinha mais tempo para viver na paróquia, né? Porque era corrido, né? Então, eu ia e voltava para casa, e voltava, não estava morando lá ainda, não estava morando. Então, quando foi depois de um ano, o padre Arão disse assim para mim, era o chefe do padre Arão, era o chefe do seminário, né? Era quem fazia a seleção. Todo ano tinha seleção, né? Daqueles rapazes que iam ficar permanentemente no seminário. Então, o padre Arão chegou para mim e disse assim: Jovan, é o seguinte, nesse ano você não vai entrar, mas no outro ano, no próximo ano você entra. Então, eu quero que você aproveite, aproveite. E ele disse assim: próximo ano você entra, mas eu quero que você, antes disso, nesse ano que falta, que lhe resta, você aproveite, você pense bem realmente o que você quer, porque é algo para a vida toda, não tem como voltar atrás, né? Aí eu disse assim, padre, eu posso aproveitar? Ele disse, como se pode? Aproveite, vai se divertir, namore, não sei o que, né? Arrume uma namorada, e que é para que você realmente tenha certeza de que você quer realmente entrar, né, permanentemente. Então, quando fosse no próximo ano, eu ia morar permanentemente no seminário, né? Eu ia morar lá mesmo já e ia fazer a faculdade, né? Porque todo padre, quem não sabe, ele é ordenado, ele é formado, né? Em teologia e filosofia. Então, o que acontece? O que aconteceu a partir daí? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz, né? Que fez com que eu desistisse? Foi o que eu fiz que fez com que eu voltasse atrás. Então, no próximo vídeo, na parte 4, eu vou estar contando o que aconteceu. Deixa um like, inscreve, aquele negócio todo. Espero que você esteja gostando. Envia para alguém, compartilha. Religioso, católico, aquele negócio todo.